Guilherme, de aquecimento. Vamos falar de futuro e não de passado? Não é um bom teaser, É um bom teaser. É um né? bom Depois a gente teaser. volta um pouquinho pro passado, vamos falar um pouquinho de futuro, o que vem por aí. Eu queria falar um pouquinho que esse ano vai ser desafiador, mas é um ano muito legal para os incorporadores se organizarem e deixarem os seus projetos muito redondos, porque os bons projetos é que vão depois ter mais velocidade de vendas, né? Com os juros se acalmando um pouquinho, né? Com a eleição definida. Eu tenho visto alguns incorporadores com essa cabeça, assim, de deixar os produtos prontos e não necessariamente acelerar o lançamento. Mas a hora de planejar, de contratar e deixar os produtos incríveis é agora, né? Porque depois pode ser tarde para embalar bem e para fazer um produto bem redondo. 2026 é um ano de poucos lançamentos, né? É um ano de se posicionar bem, de comprar terrenos, de planejar projetos, porque realmente, né, o custo do capital para poder botar um projeto na rua com exposição de caixa, ele joga todos os custos para cima. E acho que é um bom ano também para olhar para o institucional, para olhar para suas marcas, para o design das suas marcas, para o que tem de fortaleza, para comunicar isso muito bem, né? E se posicionar, né? Olhar para sua empresa e ver como que ela quer tratar essa marca, esse portfólio, né, de produtos para os próximos anos. Até porque os desafios que vem pela frente, né? Quem vai ter muita empresa morrendo, sem dúvida, né? A gente vai ver aí mudanças de cenário de comercial, de vendas, com inteligência artificial. A gente vai ver mudanças tributárias fortíssimas. Quem não tiver preparado aí para essas mudanças né, de reforma tributária vai ter problemas. Então é o ano de se preparar bem, profissionalizar, porque mudanças grandes vêm pela frente. E eu acho que nisso a gente ajuda principalmente aquelas incorporadoras ou que já estão há muito tempo na estrada e precisam repensar o seu portfólio, o seu negócio, como embalar os seus produtos, né? Acho que nisso a Today apoia muito bem os incorporadores. Ou empresas menores, talvez sem tanta bagagem, sem tanta estrada, sem tanta experiência, onde a gente pode ajudá-los a, a encurtar mesmo, né? Essa rota de sucesso, a É. talhar caminho, a reduzir riscos, né? Profissionalizar os processos, né? Muitas vezes a gente vê boa parte dos incorporadores ou com ferramentas que ainda não ficaram prontas, ferramentas que estão abaixo do nível necessário para a venda atual, porque hoje o cliente, quando ele chega na incorporadora, chega normalmente né, através de corretores, ele já passou por todo o processo de conhecimento do produto. Então, o incorporador ele não tem mais tempo de convencer o cliente a comprar. Ele vai estar convencido ou não a comprar durante o processo de busca, né? Olhando os ferramentais, olhando perspectivas, olhando comunicação. Uhum. Então, ou tu convence ele com os teus materiais, com tuas ferramentas, ou ele nem chega em ti, né, para olhar o Verdade. produto. Uhum. Às vezes a gente acha que o cliente está entrando em contato com o produto pela primeira vez quando ele entra no plantão. Só que ali o processo, ou ele é quase de fechamento, porque ele já olhou bastante coisa online antes. é, Às vezes é para ver preço, condição, né? Exato, Então o consultor de vendas ele acaba sendo um finalizador. exato. Mas se ele não fez um bom tema de casa antes, do ponto de vista de embalagem, de posicionamento, é tarde. Exato, exato, porque ele já viu tudo antes. Então, Uhum. se ele não gostou do posicionamento, das perspectivas, ele nem vai visitar o teu produto. Ontem entrou um projeto para gente, um condomínio fechado no interior, e tinham 6 perspectivas. Nisso, assim, a gente também tem um olhar muito apurado. Qual é o ferramental mínimo forte necessário para um lançamento impactante, né? Então, de cara, assim, olhando para aquele folder, para aquele material, eu dei falta de, no mínimo, umas 10 imagens que seriam muito fortes e impactantes para complementar esse discurso de vendas desse projeto. Às vezes, o incorporador, por puro desconhecimento, né? No caso deles é puro desconhecimento e a gente vai consertar isso, né? Nessa reembalagem, ele peca, né? Às vezes aquele incorporador ele está focado na obra, ele está focado na incorporação, ele está focado no jurídico, né? Na negociação com o terrenista. E eu acho que é aí que a gente entra, né? Muito forte, ajudando a completar as fortalezas necessárias para caminho de mercado, para rota Uhum. de vendas, né? E às vezes
muito pouco, a gente dá uma guinada muito importante para colocar esse produto eu te falo, para colocar o trem no trilho novamente. É, e são poucas coisas, né? Na verdade, quando tu mexe em tapume, quando tu mexe em arrumar o terreno, quando tu cuida de marca, de redesign de marca, né, de cuidar da tabela de vendas, como é que tu divulga essa tabela de vendas hoje, né? Tudo isso são pequenas coisas que, né, a gente está, né, principalmente o consumidor, né, tá acostumado com grandes incorporadoras, né, incorporadoras com IPO, mas, na verdade, 95% das incorporadoras devem ter um número mínimo de pessoas dentro, normalmente é um patriarca com o filho, né? E falta braço, falta, né, às vezes também poder ter as pessoas certas ali para poder dar recomendações. Então, acho que o nosso trabalho enquadra muito nesse tipo de produto, né? Eu sinto que às vezes os incorporadores eles querem alguém para dividir as suas dores e as suas dúvidas, porque ele acaba se sentindo um pouco solitário na tomada de decisão, na direção da sua empresa. Ele não pode conversar com os concorrentes, Uhum. ele não, muitas vezes dentro do círculo dele ele acaba viciando um pouco o seu olhar, né? E a Today ela entra muito como esse parceiro estratégico sênior com essa bagagem, esse histórico de centenas de lançamentos, apoiando então a tomada de decisão ou o norte mesmo daquele produto e daquelas decisões todas relacionadas a mercado, né? Tudo que tange produto, marketing e vendas, ajudando como um parceiro estratégico, mas também como um conselheiro, muitas vezes, né, dessa diretoria e desse incorporador. É, eu acho que né, aproveitando até esse gancho, né, é importante contar um pouquinho da nossa história, assim, né, do tempo de empresa. Então, é uma empresa com quase 2 décadas, né? Tu falou um pouquinho das centenas de lançamento e a gente deve estar, a gente não, nem consegue mais contar todos os projetos que a gente já trabalhou, mas certamente já passou dos 300, 400 projetos, né? Tanto pegando lançamentos, quanto pegando estoque, que às vezes a gente entra, o produto já está lançado e de repente não performou tão bem e a gente entra para auxiliar no desenvolvimento. Então, é uma empresa, né, que vem com 17 anos, com mais de 300 lançamentos, né, e com muita bagagem e repertório de cidades diferentes, interior, né, diferentes estados, né. Acho que isso traz, né, traz essa bagagem. E eu lembro que quando a gente começou a fazer os primeiros lançamentos, né, as coisas elas avançam tão rápido, né? A gente não tinha, como é que a gente se comunicava com o mercado, né? A gente não tinha, não existia o WhatsApp, Não. né? A Era gente e-mail. era e-mail, basicamente e-mail, né? Era muito mais físico, né? A gente não lembro nem se a gente fazia material eletrônico para disseminação, A era. gente fazia e-mail marketing, Uhum, lembra? exato. O e-mail marketing era a grande ferramenta do lançamento que a gente fazia para distribuir nas imobiliárias. Né? Então a gente também, né, junto com esses lançamentos, a gente vem atualizando processos, vem atualizando ferramentas, vem atualizando a maneira de trabalhar, né, vendo as melhores práticas do mercado, é quase todo mês surge uma coisa nova. Contratando a Today, o cliente acaba contratando é, a experiência de dezenas de incorporadoras, porque a Uhum. gente traz as melhores práticas, né? Os acertos de outros players de outros mercados, não necessariamente dos seus concorrentes, mas de outras cidades, de players maiores, de players menores, de coisas que deram certo. A gente alerta para coisas que deram errado com outros clientes em outros mercados, né? A gente aponta, olha, aqui tem um risco, aqui pode acontecer tal situação, seja do ponto de vista de produto ou de mercado. Então, contratar Today é contratar junto um pouco desse grande caldo de cultura e de conhecimento do mercado imobiliário. E é por isso que, né, tá atento a essas inovações, está participando né, bem, somos associados a Sinduscom, a Adit, a Tijolo Hub, a Planta em Gramado, né, porque a gente entende que se a gente não tiver todo dia olhando para as novidades, olhando para as diferentes maneiras de fazer, a gente vai estar engessado numa fórmula mágica de repente, mas isso não funciona na prática.
né? Cada mercado tem o seu jeito, cada tipo de incorporação tem a sua, né, tem a sua peculiaridade, cada cliente, cada incorporador tem a sua cultura, a sua maneira de processar um lançamento. Então, tá atento a isso, eu acho que é realmente o segredo do sucesso. Com certeza. Eu queria falar um pouquinho de produto, né? Uma das fortalezas nossas, eu acredito que seja nosso pilar, nossa perna, produto. Às vezes a gente entra num projeto imobiliário quando ele já está desenvolvido, já está na prefeitura e tal, seja horizontal ou vertical. Mas a gente adora quando a gente tem a possibilidade de entrar na concepção e no desenvolvimento, brifando e orientando, né, e passando referências pertinentes do Brasil e do mundo, seja de condomínios fechados, loteamentos, bairros planejados ou condomínios verticais, participando com o arquiteto, com o urbanista da concepção desse projeto. Eu acho que esse DNA muito forte de produto, que vem até do nosso histórico, eu e o Guilherme, para quem não sabe, éramos da Goldstein Cirela, né? E a gente traz lá de trás, né, da incorporadora esse DNA do comitê de produto, de pensar projeto de forma estratégica e com olhar também de mercado, que o metro quadrado deste produto seja adequado, né, naquele bairro, naquela cidade. Então, essa é uma fortaleza e uma expertise que eu acho que é muito nossa, assim, da Today, né? Que inicia ali o produto e depois ela segue para todas as embalagens de marketing e comercial. Mas, na minha opinião, o grande diferencial dos projetos nasce ali. Se a gente não tiver um produto com diferenciais competitivos que possam ser depois transformados num storytelling de verdade, eu acho que depois tem que gastar muito em marketing e tem que rodar muito no comercial para conseguir ter velocidade de vendas, né? Então, eu brinco que eu prefiro gastar a verba em produto do que depois pedir verba de mídia online lá na frente. Porque quando a gente tem diferenciais reais, é muito mais fácil embalar e posicionar e colocar esse produto no mercado. A gente costuma falar, né, que hoje em dia marketing e vendas não vira mais jogo, né? Se o produto tiver problema, se o produto tiver problema de, né, de atributo, de tá com muito atributo e com isso o preço está muito caro, não tem o que fazer para a gente virar o jogo, né? Então, pensar muito, planejar muito na hora de produto e com isso acho que a Today agrega muito com os profissionais que tem, com a bagagem que traz, né? Se não parar nesse momento e fazer certo, né? Não tem o que fazer depois para corrigir. Com storytelling verdadeiro, com storytelling onde a gente conta algo que realmente é de verdade, que para em pé, que é genuíno. Acho que fora isso, hoje não tem mais espaço para produtos e marcas que inventem coisas que não são do seu DNA. Queria te perguntar de precificação, Guilherme, tu comentasse, né, de preço. Qual é a mágica da precificação? Quais são os segredos importantes? E como que tu costuma ajudar os clientes nessa esfera? Sim. Então, né, eu costumo dizer que a precificação, ela não tem mágica, na verdade, né? Eu entendo que não existe uma fórmula mirabolante, eu já vi tanta coisa ser feita e isso dificulta tanto a venda, porque quando tu faz a precificação, quanto mais simples ela for, né, melhor a venda, né? Mais fácil o corretor tem de explicar para o cliente, né, as diferenças de preço, mais fácil o corretor, né, mais facilidade o corretor tem de conseguir recomendar, né, qual unidade comprar, qual lote comprar, qual apartamento. Então, quanto mais simples for, né, melhor. Mas que erros tu Então, costuma enxergar? e nisso, né, eu venho para entrar justamente nesse ponto, né? Eu já vi fórmulas que tu bota ponderadores e daí tu tenta botar um ponderador para posição solar, outro para estar perto do lazer, outro para se o lote é maior ou menor, outro, e daí tu cria um lote com preço diferente do outro ou um apartamento com preço diferente do outro, e aquilo fica tão difícil para o cliente decidir,
né? Pode Enquanto derrubar a venda. Exato. Enquanto na hora que tu simplifica e tu entende de verdade quais são os atributos que fazem sentido e que são relevantes no teu produto, né? Tu pega, por exemplo, Naquela região, naquele mapa de calor, por exemplo. exato. Então tu pega, né, um empreendimento vertical e tu entende, tá, o que que realmente varia aqui, né? Posição solar, altura, e tu tenta criar algo que faça sentido para o consumidor entender essas diferenças de preço e para a decisão dele, né? Ao invés de criar algo muito mirabolante. Mas realmente é um processo difícil, né? A gente tenta sempre com a precificação vender o produto de maneira homogênea, né? Não tentar vender todo um lado do condomínio para depois tentar vender o outro, Ou de baixo para cima, ou de cima para baixo, no vertical. ou de baixo para cima, e daí encalhos de baixo que são, né, que são apartamentos normalmente menos valorizados, ou vende os de baixo mais barato, mas os de cima ficam muito caro, encalham, e daí tu não tem mais margem para baixar preço. Então realmente é muito difícil, assim, né? Lógico que a gente tem as nossas. A gente já tem a nossa experiência de entender, né? Quanto um apartamento tem que subir de um andar para o outro, quanto a gente tem que valorizar mais ou menos por posição solar, por questão de ter mais ou menos vagas, né? Mas na prática, no final das contas, quanto mais simples, né? Quanto mais esses critérios foram claros e o consumidor conseguir entender por que que aquele apartamento tem aquela diferença de preço para o apartamento de baixo, né? Mais simples fica de vender, né? Então, minha recomendação é, primeiro, né? Pegar algumas questões já validadas aí de diferença de preço entre diferentes unidades, mas não tentar inventar demais. Na hora que inventa demais, a Complica. coisa não funciona. É. A gente faz muito lançamento no interior. Já fez muito lançamento no interior. Exato. E às vezes a gente traz exemplos de campanhas de incentivo, de movimentos comerciais ou de ações que deram muito certo aplicando essas práticas de sucesso em outros mercados. Queria que tu comentasse um pouquinho esse trabalho de campo, né? Agora mais do que nunca, né? É um ano desafiador e a gente precisa vir aí com esse portfólio, com essa cartela de ideias para ajudar a vender produtos que eventualmente tenham estoque ou que sejam mais volumosos. Exato. Então, né, quando a gente vem para a área comercial mais prática, mais do dia a dia, né, a gente já traçou uma estratégia, já está com o lançamento em andamento, mas a gente tem, eu costumo dizer que a gente tem três momentos dentro da comercialização, né, dentro desse processo de mercado. Então a gente tem um primeiro momento que é basicamente institucional, é onde antes de chegar com o meu produto, antes de apresentar qualquer questão de produto, eu vou para a rua para me relacionar, para contar para as imobiliárias, para os parceiros comerciais que um produto novo está vindo pela frente, mas ainda não é hora de convencê-lo a comprar, ainda não é hora de mostrar muita coisa do projeto, a não ser que tu queira realmente a opinião daquele parceiro para melhorar produto, mas é hora de tu botar no radar dele que um produto novo está É o chegando, que institucional. exato. É hora de tomar cafezinho, né? De conversar, de trazer para perto. E aí na hora da pré-venda, né, Guilherme? Que botão apertar, que ferramentas entregar, como ir descortinando o produto aos poucos para gerar essa escassez e esse desejo. Exato, né? Na pré-venda é a hora que a gente realmente vai colocar materiais na rua, né? Esses materiais têm que ser planejado, tem que ter estratégia, então, né, a gente vai decidir se a gente já apresenta uma tabela de vendas ou não, se a gente apresenta um norte de metro quadrado para esse corretor saber qual cliente atingir. Mas a gente vai planejando o que que a gente vai soltando ao longo da pré-venda para manter o mercado aquecido, olhando para o nosso produto, para daí sim chegar, né, depois da fase institucional que eu comentei, da pré-venda, chegar no momento que é o momento de lançamento, né, que é o momento onde a gente vai ir com todas as ferramentas, com todo o aparato, né, de marketing comercial, descortinar produto, né, maquetes, etc. Né? E daí sim, né, a gente, lógico, tem sempre a vontade de chegar no lançamento já com volume de pastas, com volume de vendas, mas, de novo, cada mercado tem a sua maturidade, não é sempre que é possível, né? Incorporadores que estão lançando a sua primeira, a sua segunda incorporação, muitas vezes ainda não tem todo o olhar do mercado para uma pré-venda aquecida, então a gente tem que mudar um pouco a estratégia. Então passa por esses três momentos, né? Por a gente analisar certo o produto, analisar certo o mercado onde esse produto está inserido, para poder trabalhar os três momentos, institucional, pré-venda e lançamento da maneira certa. Certo. Lançamento imobiliário, um lançamento qualificado, não é uma fórmula. A gente brinca na Today que a gente tem o fator Y. O fator Y é uma brincadeira com o Y da Today, não é uma fórmula, mas tem processo, tem método, né?
é adaptar o nosso método a cada projeto, a cada mercado, a cada cultura de cada incorporador, e é isso que a gente faz. A gente desenha uma estratégia para cada produto e aplica todo esse conhecimento, toda essa bagagem e esse método para que o lançamento seja impactante, qualificado, profissional, né, e que tenha velocidade de vendas. Então é isso que a gente tem feito nos últimos 17 anos, é isso que a gente vai fazer nos próximos anos, né? A gente está muito animado aí com o futuro. Tem coisas muito legais que a gente vai fazer ainda esse ano. Exato. Novidades virão. A gente está com alguns projetos muito especiais e muito legais. Mas essa fortaleza de lançar bem produtos imobiliários, ela segue mais forte do que nunca, né, Guilherme? Queria que tu desse aí tuas palavrinhas finais, no sentido de contar um pouquinho também, esse nosso momento e esse nosso sentimento em relação ao estágio da nossa empresa e o que vem por aí. Exato, né? Então, eu acredito que a gente está num momento de realmente que a empresa está muito madura, né? Os profissionais que estão conosco já são profissionais que estão, né, alguns há muito tempo no mercado imobiliário, né? Alguns há bastante tempo conosco, né, dentro da Today. Então, a gente consegue ter já processos para atender clientes de diferentes tamanhos, com diferentes budgets, né? Então, não precisa ser só aquele lançamento de 200 milhões de VGV com budget de marketing e comercial para premiações gigantescas, né? A gente já consegue, né, mexer ali, né, no nosso método para atender produtos pequenos, praças diferentes, né? A gente está modelando formas de produto, né, do nosso produto da Today para atender mercados mais distantes, né, com processos um pouco mais ajustados. Então, apesar de a gente estar sempre olhando para a inovação, sempre olhando para o futuro, sempre olhando em mudar, eu acredito que o que nos trouxe até aqui já está muito consolidado. Né? A gente já consegue pensar muito bem o que fazer em cada tipo diferente de empreendimento e de incorporadora. Eu queria pegar o teu gancho e falar sobre outros mercados. Exatamente, a gente modelou esse ano na Today um produto, um serviço para atender praças mais distantes, né? Faz o lançamento para mim no interior de São Paulo ou no Centro-Oeste. Eu não consigo fazer gestão comercial, não é nosso modelo fazer gestão comercial muito longe de Porto Alegre, né? A gente brinca que é onde a perna alcança, mas a gente modelou um pack de serviços com praticamente tudo que a gente faz, incluindo mentoria comercial, né, Guilherme? Uhum. Para qualquer cidade do Brasil. Então, a gente tem condições de levar esse jeito today, essa fórmula, esse método para qualquer lugar e fazer lançamentos impactantes e acelerar, né, esse jeito, né, de fazer lançamentos em outras praças. Então, falar com o nosso time que a gente modela a proposta de trabalho para outros mercados. Dentro do nosso planejamento, né, quando a gente já tem o produto definido, a gente começa a pensar no posicionamento e no conceito que esse produto vai ter dentro do marketing. Então, primeiro a gente define exatamente qual é o DNA desse projeto. Dentro da característica do público que vai comprar, das pessoas que têm potencial de compra, o que faz sentido como embalagem mercadológica para esse projeto? Então a gente começa a pensar em naming, linha criativa, o que visual, né? Normalmente a Today participa muito ativamente junto com as agências de propaganda contratadas para desenvolvimento deste conceito, deste posicionamento. A partir dali a gente define qual é o enxoval que vai fazer parte desta embalagem, né? Porque é um enxoval bastante numeroso, muitas vezes, outro mais simplificado, dependendo muito também do budget, do VGV do produto, mas ele passa por folder, por placa de tapume, por comunicação externa, por PDV e toda a embalagem de mídia online, né? Que hoje é tão importante, que desde um bom hot site, né, uma boa landing page, até todo o pack de cards e de materiais de suporte para PDV e os materiais de lançamento mesmo. Então, a gente acompanha, desenvolve, planeja junto com as agências e também depois as agências de promoção, assessoria de imprensa e outras necessidades que a gente tenha, vídeos, né, vídeos de drone, vídeos institucionais, vídeos de produto. É realmente
um arsenal muitas vezes robusto e intenso para ancorar, para apoiar esse projeto na sua estratégia de lançamento, para que quando ele chegue no momento de ir a mercado, de descortinar, esse produto ele esteja muito forte, né? Que ele traduza muito bem todo aquele posicionamento e aquele produto que foi pensado lá atrás. Então, é um trabalho onde a nossa equipe faz, às vezes, ou apoia fortemente o incorporador, liderando, né, com toda a sua experiência e qualidade, todos os processos de mercado. A Today atua em que tipo de empreendimentos, Paty? O que a gente está preparado para atender hoje? Nesses 17 anos, a gente já fez vários bairros planejados, né? Inclusive alguns, né, como o Quartier, que hoje são absolutamente consolidados e já implementados. A gente fez bastante loteamento aberto e verticais, né? Se a gente fosse fazer grandes grupos, os horizontais, loteamentos, condomínios fechados, bairros planejados e os verticais. Muito condomínio fechado, inclusive vários no litoral, né? Alguns cases aí, Sense, o Murano, de aberto no litoral, Santorini, o Enseada nós lançamos, mas na época da Today, né? O primeiro Enseada, a Luri. Sim. Depois, mais no eixo agora novo ali em Curumim, a gente lançou o Prime Beach e o Pulse. Então, tem muita estrada e muita experiência em horizontais. Eu acho que a nossa participação também já há vários anos na Adit nos traz essa conexão do nosso gauchismo, né, com o resto do Brasil e do mundo, onde a gente está sempre olhando para as melhores práticas, para produtos de sucesso, a gente está sempre visitando, participando de missões técnicas, né? Agora, no final do ano passado, fomos para o Nordelta, no grupo do Sinduscom, participamos já de missões técnicas em São Paulo, Litoral Paulista, enfim. Horizontal é algo que tem muita sinergia com os nossos pensamentos, que é, de verdade, de ajudar a transformar as cidades e fazer cidades melhores para as pessoas. Exato. Eu acho que a gente tem a obrigação de deixar as cidades melhores um pouquinho para as pessoas, incluindo beleza, incluindo estética, não apenas, né, deixar a ambiência dos lugares gostosos, que funcionem, com funcionalidades, né, mas também bonitas. Né? A gente tem algumas décadas que deixaram as cidades meio feias, né? Exato. Eu acho que essa humanização do mercado imobiliário, né, trazendo produtos não só para o comprador, mas trazendo produto para as pessoas, para o entorno, melhorando a vida de quem tá na cidade, né? Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa ter locais mais bonitos, melhores, mais funcionais, né, ajudando em trânsito, né, ajudando em tantos aspectos da vida, do dia a dia da cidade, né? Então, poder agregar nisso é muito bom. Um exemplo prático que aconteceu com a gente agora, né? A gente está ajudando um cliente em Itajaí e a gente tem um prédio num bairro, um prédio denso, um prédio volumoso numa esquina, onde a gente tinha lojas embaixo. E a gente orientou, né, o cliente já acatou e a gente já está fazendo essa transformação, de melhorar também essa calçada, de fazer uma gentileza urbana, de ter bancos e plantas nessa calçada, humanizando essa esquina e deixando essa esquina, né, mais viva e mais gostosa para quem vai morar e também para quem vai comprar nesse lugar. Então, uma pequena mudança e uma pequena ideia, mas que dá essa ambiência, que ajuda nesse placemaking e que de verdade melhora a vida das pessoas e dos lugares. Então, essa nossa história, esse nosso legado e essa nossa trajetória, nós estamos num momento muito legal, muito feliz e prontos para ajudar outros incorporadores, outros urbanizadores nesse caminho de sucesso de um lançamento imobiliário qualificado nos seus mercados, nas suas cidades, com seus produtos. Nos sentimos prontos e muito motivados, né, para esses próximos anos. Exato, né? E é isso, né? A gente tem estudado muito o mercado, né? A concorrência está mais acirrada. E quando isso acontece, eu acho que é justamente o momento que a gente tem que planejar mais, estruturar mais, ter uma equipe mais competente, então, né, procurando pessoas que estão sempre olhando para a inovação
E a gente se sente muito confortável, assim, auxiliando os incorporadores, né, com esse processo. É isso aí. Então fica a dica, né? Nos chamem, chamem Sim. nossas equipes nas suas cidades, nos seus mercados, com seus projetos, que certamente a gente tem aí muito para colaborar e ajudar nesse processo tão desafiador, né, de velocidade de vendas hoje. É isso aí. Vamos lançar junto, então, né? E a gente tem um jargão, né? Quem lança com a Today, o mercado reconhece.